O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós aprendemos na nossa infância, na catequese, que nós temos os 10 mandamentos, não é isso? E nós decoramos, temos no coração os mandamentos da lei de Deus, certo? Mas também aprendemos que nós temos os mandamentos da igreja, não é isso? Dentre eles, a gente consagrar, não deixar de celebrar, guardar o dia santo, certo? Guardar o dia santo, chama-se dia santo de guarda, não é? Que a gente decora assim. O dia santo são exatamente esses dias que são santificados, que são determinados pela liturgia, que são obrigações religiosas nossas fora do domingo, tá? No caso de hoje, né? Então é um dia muito importante para o cristão, sobretudo o católico, não é? Que reconhece e que adora o Senhor Jesus na Santíssima Eucaristia. O dia de Corpus Christi estamos celebrando hoje, então. A origem desta celebração, ela teve origem lá em 1243, né, na Bélgica, no século III, quando uma freira chamada Juliana de Cornillon teve uma visão de Jesus Cristo. E na visão ele demonstrou o desejo de que o mistério da Eucaristia
fosse celebrado com destaque, certo? Não é uma coisa estranha a nós, porque o sábado e o domingo são dias sagrados, não é? Mas qual é o centro da liturgia do domingo? A gente celebra o quê? No domingo, todos os domingos a gente se encontra para celebrar o quê? Jesus Cristo. Não é isso? O centro da liturgia, a partir da leitura da palavra de Deus, da reflexão, da oração em comum, o centro é Jesus Cristo. Por isso, o dia de Corpus Christi também, essencialmente, tem o mesmo sentido, tem o mesmo valor. Estamos fazendo a mesma coisa, é tão sagrado, não é? Então, 1243, vão acontecendo estas manifestações, né, de adoração a Jesus sacramentado. Antes disso não havia interno, não é, em mosteiros e etc, né? Mas em 1264, a partir do Papa Urbano IV, Urbano IV, não é, através de uma bula escrita por ele, então esta maneira de expressar o nosso amor à Santíssima Eucaristia se estende para toda a igreja, E conta-se a história que o Papa Urbano, ele convida nada mais, nada menos do que o próprio Santo Agostinho para preparar a liturgia, certo? Então, as leituras que ainda hoje, né? Hoje em dia, então, outras coisas, outras leituras, mas as leituras originais e as utilizadas, elas foram preparadas pelo próprio Santo Agostinho, tá? Não só as leituras, como também um hino de louvor, né? Nós cantamos agora essa parte que eu até acostumado na leitura dominical, né? Me levantei como sendo o canto de aclamação, tá? Mas veja só, louva, ó Sião, o Salvador, composto um hino por Santo Agostinho, um hino de adoração e de louvor à Santíssima Eucaristia. E aí, então, na história mesmo, a procissão com a hóstia consagrada, conduzida no ostensório, ou na custódia, ou ostensório, não é? Procissão de rua desde 1274. Foi uma época barroca, não é? Que se tornou um grande cortejo de ação de graças, não é? Naquele tempo, e muito pouco tempo atrás, havia sentido, sim, nas ruas, fazer aquela procissão. A gente via um determinado respeito, não é? Pela passagem do Santíssimo Sacramento. Hoje, até mesmo trabalhando em paróquias, eu não tenho mais coragem de fazer isso, não. Tá certo? Não tenho mais coragem de fazer isso, não. Certo? Mas a procissão, desde essa época, né, a procissão com a hóstia consagrada, 1274, e no Brasil, a festa passou a ser integrada no calendário religioso lá em Brasília. Em Brasília, uma procissão entre uma capelinha de madeira dedicada a Santo Antônio até uma outra capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E aí começou também nas outras dioceses, nos outros lugares, fazerem isso, tá? Essa procissão de cortejo. Até pouco tempo atrás, e em muitos, não é? Se enfeitava as ruas com ramos, exatamente para lembrar aquela entrada de Jesus em Jerusalém, lembra? Então, com ramos, com folhas de outras quaisquer. Eu lembro que na minha infância eu via muito isso e participava também dessas procissões, certo? E isso começou lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, enfeitando as ruas e as praças para a procissão do Santíssimo Sacramento, até que se inovou, e aí aqueles tapetes que vemos hoje, não é? Claro que não está acontecendo por causa desse período que estamos passando agora de pandemia. E não vai acontecer. O que vamos fazer aqui exatamente é prestar este culto à Santíssima Eucaristia, Jesus sacramentado, não é? A missa e depois a bênção do Santíssimo no final desta missa, tá? Exatamente para marcar este tempo forte. Agora, por que fazemos isso? Eu costumo, nas missas que nós celebramos, não é?
quando a Eucaristia é o tema central das leituras, por exemplo, quando celebramos primeira Eucaristia para a criança, então na partilha eu costumo lembrar as provas de que Jesus está na Eucaristia, não é? Essas provas que Jesus está na Eucaristia. Eu costumo lembrar de 3 provas, tá? A fé, a nossa fé, acima de tudo, não é? O fato de Jesus estar ressuscitado. Jesus está presente na Eucaristia? Sim, está presente na Eucaristia. Como? Uma hóstia pequena, porque está ressuscitado. É a condição pela qual Jesus está na Eucaristia. O que faz a gente lembrar aquela condição do corpo ressuscitado de Cristo, ele aparece lá para os apóstolos, como celebramos em Pentecostes, não é? No cenáculo. João capítulo 20, versículo 26, tá? Ele aparece no cenáculo e o texto do capítulo 20 do cenáculo cita por várias vezes: a porta estavam fechadas, a porta, né, era só uma, a porta estava fechada e Jesus entrou. A porta fechada e Jesus entrou. Se repete por várias vezes. Esta condição de Jesus ressuscitado, o corpo de Jesus ressuscitado, da mesma forma como ele ressuscitado o faz atravessar a porta fechada e Jesus entrou, diz a palavra de Deus, é esta condição de Jesus já ressuscitado que o faz presente real na Eucaristia. Por isso, a grande importância que é a ressurreição, a Páscoa da ressurreição. A condição do corpo ressuscitado de Cristo é que garante esta presença dele na Santíssima Eucaristia. É só desta forma, tá? Que atinge a nossa cabeça humana. Certo? Mas aí nós temos as outras provas. Se isso não basta, o corpo ressuscitado. Para quem não é da nossa fé e que não acredita na ressurreição, e Jesus Cristo dessa forma ressuscitado está na Eucaristia, aí nós temos também a fé, tem que acreditar, mas para mim, pessoalmente, a mais importante é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Se a nossa palavra de meros pecadores, certo? Tem a condição de transformar outra pessoa, convencer outra pessoa para o bem, a nossa palavra humana, ela tem condição disso. A palavra de Jesus é muito mais poderosa do que isso, tá? Não só de convencimento, mas de mudança real. A palavra de Jesus, tá? E aí eu lembro o texto de João, o capítulo 6 do evangelista João, tá? Versículo 55 em diante, até 60, 59, 60, não é? Jesus diz bem claro, deixa bem claro assim, ó: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come deste pão viverá eternamente. Fecha aspas. Porque são palavras do próprio Jesus Cristo. Para mim, basta a palavra de Jesus. E quando ele mesmo na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, diz: isto é o meu corpo, nós acabamos de citar na leitura. Isto é o meu sangue. Tomai e comei. Tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Então, é muito importante a gente dar atenção a este fazer isto em memória de mim, tá? Fazer a memória não é uma mera lembrança. Fazer a memória pedida por Jesus, aliás, pedida não. O verbo está no imperativo. Fazei. Portanto,
é uma ordem de Jesus. Fazei, verbo do imperativo, isto em memória de mim. Tá? Fazer a memória é muito mais, não é uma mera lembrança. Certo? É como se fosse, por exemplo, uma ceia. As outras igrejas cristãs celebram uma ceia. Vamos fazer uma santa ceia hoje, tá? E aí se faz a santa ceia, aí então depois recolhe-se as sobras e pode fazer o que quiser. As santas ceias são assim. De ouvir isso de testemunho das próprias pessoas que participam daquelas santas ceias, tá? Na nossa igreja, na nossa fé católica, não é assim absolutamente. Fazer a memória, nós compreendemos muito mais profundamente. Fazer a memória não é só uma mera lembrança. Fazer a memória não se pode recolher e jogar fora, porque não se fez uma mera lembrança. A memória permanece. A memória permanece. Por isso é que Jesus fica no sacrário também, para ser adorado. Jesus está na mesma hóstia consagrada que colocamos no ostensório ou custódia, para ser adorado. Por isso, o cuidado profundo que nós temos nas partículas. Eu sempre costumo, quando nós estamos celebrando assim aberto, o que é pedido, né, pelo caso da pandemia, que aberto é ótimo. A gente celebra, não tem nem como aglomerar e ficar perto um do outro, e mesmo que esteja aqui, está tudo aberto, tá? Tudo aberto, então é um lugar especial. E a gente pede o cuidado. Quando for receber a comunhão, você pode pegar, você tem que pegar, exatamente para que não haja vento, para evitar as partículas caírem no chão, entendeu? Não se recebe na boca, visto que nós estamos de máscara e assim por diante. E também contatos, de jeito nenhum. Então, pegar com aquela segurança e firmeza. Você pode pegar para poder comungar. Vocês entenderam? Porque Jesus está perfeitamente presente na Eucaristia. O que nós fazemos, o fazemos muito bem como católicos, não é? Como cristãos católicos, adorar Jesus na Santíssima Eucaristia. Olha aí, desde quando? 1264, não é? Oficialmente, pela bula do Papa Urbano IV. Quem somos nós para colocar interrogações sobre o que já vem há séculos atrás sendo feito? Então, essas três pontos que eu apontei em que Jesus se prova que Jesus está na Eucaristia. Para mim, a palavra dele, do próprio Jesus, reforça a minha fé. E a nossa fé na ressurreição garante mais precisamente esta presença real. É a quem unicamente nós realmente prestamos culto de adoração. Pensem o que pensar, digam o que disser. Nós realmente adoramos a Eucaristia, porque Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. É totalmente diferente daquele culto que fizemos a Maria e aos santos, que é de veneração, de respeito profundo pelos que eles foram e que são em nossa vida. Mas a Eucaristia não é uma mera adoração, é adoração verdadeira. É o próprio Jesus que diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem come a minha carne, repito de novo, aspas, palavras de Jesus, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto está em todas as Bíblias do mundo, Bíblias cristãs, católicas ou não, é o próprio Jesus que diz isso. Isto é meu corpo. Quem come do meu corpo eucarístico, este vai ressuscitar. Então, a fé na ressurreição não é um mero pensamento positivo. Fecha os olhos, né, pensando ali, não é só isso. Não é isso.
A fé vai muito mais profundo e muito mais além. A fé é a solidez que nós temos na palavra de Jesus. Por isso que além da fé e além da ressurreição, para mim, basta a palavra de Jesus. Sendo palavra de Jesus, para mim já é o suficiente para fortalecer, garantir a minha fé e também Jesus ressuscitado, que pode estar em qualquer lugar, de qualquer forma, ao mesmo tempo. O mesmo Cristo que nós adoramos aqui está sendo adorado em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Qual a condição? Jesus ressuscitado. Diz o São Paulo, se eu não me engano, não é? Diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, não tem valor. A Páscoa da ressurreição, celebrar a ressurreição, é muito mais importante do que celebrar o Natal. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. Por isso, Jesus se faz presente na Eucaristia, porque está ressuscitado. E aí, dito isso que nós acabamos de partilhar agora, eis o motivo pelo qual nós adoramos Jesus na Eucaristia. Fazemos a procissão, nos ajoelhamos perfeita e dignamente diante de Jesus sacramentado e o amamos de verdade. Esperamos receber este amor de volta, de retorno, não é? Eu fico pensando quem não tem a Eucaristia, quem não acredita na Eucaristia. Que tipo de acesso tem a Jesus? Nós somos felizes então. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter visto. Todas as palavras da Sagrada Escritura convergem principalmente para a Santíssima Eucaristia, tá bom? Então vamos continuar nossa celebração nesta grande ação de graças.